Fala, meus queridos, beleza? Thiago Mangrich aqui e seja muito bem-vindo a esse mundo fascinante da fotografia e do vídeo, onde cada clique conta uma história e cada frame captura um momento único de nossas vidas. E no episódio de hoje eu tenho a honra de receber essa dupla dinâmica aqui, né, Gutão? A gente estava aí nesses últimos dias num evento com eles ali, os caras sempre trazendo uma novidade tecnológica, né? A gente trouxe aqui uma dupla da inovação, né, Thiago? Dupla da inovação. Esses caras não são fracos. Mano, olha só, ele é formado em publicidade com experiência em TI, é apaixonado por fotografia e ganhou reconhecimento internacional divulgando seu trabalho de forma online. Tem uma vasta experiência em fotografia de casamento, com workshop para fotógrafos e palestras em eventos dentro do nosso setor. Também dirigiu a fotografia de um documentário premiado e atualmente se dedica a inovar com tecnologia para fotografia, com a Epix e site. Além de ser cofundador da Horus Studio, focada em capturar imagens e desenvolvimento de apps para óculos VR. Não sei se é assim que se fala, hein? Junto com a sua esposa, Fernanda Luna. E o outro, esse cara aqui é um prodígio, né? Porque desde os 13 anos de idade, o cara já é enfiado na publicidade, em agência de publicidade, desenvolvedor que adquiriu ampla experiência em programação, fundou a Banlec, que une fotógrafos a clientes via inteligência artificial, cofundador da Music X, inovando no streaming de músicas lá em 2010, e hoje ele se divide entre consultoria, negócio, programação e compartilha conhecimento e experiências em um blog e no Instagram. Rapaz, Gutão, eu tô até cansado, irmão. Vamos pro episódio 2 agora. Eu falei pra ti que hoje seria um episódio muito especial. Diferenciado. Ouvindo esse podcast e assistindo, vocês vão ter agora uma imersão na inovação e tecnologia. Estamos aqui com o Jonathan, esse é o cara, e Evandro, irmão. Que satisfação, cara, receber vocês aqui, cara. Obrigado pelo tempo aí de qualidade que vocês estão nos dando, porque eu sei que a agenda de vocês é corrida, vocês estão aí viajando o Brasil inteiro com esse novo projeto, que a gente vai falar já sobre ele, mas obrigado, cara, obrigado mesmo. Que isso, uma honra, cara, estar aqui, de verdade. Valeu o convite aí, uma honra mesmo poder trocar essa ideia com a galera e levar informação e novidade para a turma. Coisa boa. Eu falei um pouquinho aqui do que é essa amplitude do currículo de vocês, mas ainda para quem não conhece, né, dos detalhes e dos projetos que vocês têm, eu queria que vocês se apresentassem bem rapidinho do que está em evidência hoje aí, né, no escopo de negócio de vocês. Vou deixar o Evandro começar, pode ser? Já jogou a bomba. Bom, vamos lá. Eu comecei assim a carreira nesse segmento, fotografando publicidade, fotografando arquitetura, e até estava conversando no carro vindo para cá, que eu lembrei que, na verdade, os meus primeiros trabalhos, eu tinha que ter usado já Banlec, porque os primeiros trabalhos na fotografia foram de espetáculo de dança. Eu fazia aula de dança de salão com a minha irmã, e fotografava esses eventos e pensei, nossa, já era uma área que na época faria muito sentido ter uma solução para venda de foto online. Mas aí depois acabei ficando mais conhecido na fotografia de casamento, né, que abriu portas aí para dar os workshops, as palestras ao redor do mundo, mas acabei nunca ficando satisfeito com o momento, vendo que existia já concorrência, existia mais coisas surgindo. Então eu sempre fui assim, de querer buscar coisas novas, né? Já desde a parte de drone, essa questão do documentário que você citou no início, foi um documentário para o canal Off, que é um trabalho que eu me orgulho muito de fazer, que é fazer captação e direção de fotografia para snowboard no Brasil, que foi um desafio aí. E aí depois, né, junto aí com essa demanda dos fotógrafos, a gente acabou criando a Epix lá em 2009, trazendo soluções aí de site, de seleção de fotos, de aprovação de álbum. E isso tudo veio em conjunto com essa expansão aí do mercado de conhecimento, né, com os eventos, com os workshops. Então a gente conseguiu crescer a Epix aí nesses 15 anos de história, a gente conseguiu levar a tecnologia para todo lado aí. E aí hoje continuo atuando nas inovações da Epix e também com um pezinho ali no futuro, pesquisando muito sobre captação 3D, sobre desenvolvimento de mundos 3D e aplicativos para VR, né? Para os óculos de realidade virtual. Eu lembro do Evandro, cara, que quando eu trabalhei com o Anderson Miranda, eu já via que, né, o Anderson era um cara meio fora da curva, assim, e tal, na nossa região aqui.
Mas, cara, eu lembro assim, pelo Twitter, que eu acho que foi um dos primeiros contatos que eu fiz contigo, não sei se tu vai lembrar também, mas que eu vi assim o Evandro, um cara usando flash de uma forma, cara, que eram poucos que usavam. Né, o Speedlight, aí depois veio aquele rádio popper e não sei o que, o rádio frequência. E aquilo ali eu percebi assim, cara, esse bicho, esse cara é diferenciado, porque olha só como é que ele trabalha com a luz, olha só como é que trabalha. Aí daqui a pouco eu descobri que ele tinha um site que a gente poderia folhear um álbum online. Rapaz, cara, aquilo pra mim assim, mano, um dia eu ainda vou ter um site assim, porque, poxa, olha que apresentação que é. Então, é uma grande admiração que eu tenho, né, pelo projeto que tu pensou e essa cabeça brilhante que está toda hora sempre inovando, né? Trazendo esses recursos para a gente. Então, realmente sempre foi algo que assim, foi uma admiração que eu percebi que, cara, poxa, como é que um cara conseguiu ter esse tino, né? Ter esse insight, né? E o Jonatas aí, como é que foi toda essa trajetória? Desde os 13 anos, irmão? Como é que foi Desde os 13 isso, anos, cara? Na verdade, eu comecei a programar com 12 anos, quando meu pai uma vez me deixou 1 ano de castigo. O pai era um militar, muito rigoroso, assim, e eu fazia muita besteira. Então eu fiz uma besteira grande, e o meu pai me deixou 1 ano de castigo, e em casa eu só tinha computador. Né? E aí eu sempre gostei muito de tecnologia, desde pequeno, mas foi nesse momento, foi em 2002, que quando eu fiquei 1 ano em casa, eu tinha um computador e internet. E aí eu falei, cara, acho que era meu mundo ali. Porque como eu estava dentro de casa, a internet era a maneira que eu tinha para ir para fora. E aí eu fui me interessando cada vez mais em desenvolvimento, entender como é que funcionava todo aquele rolê da internet, como é que as páginas de site funcionavam, e os vídeos e etc. E aí, naturalmente, eu fui me tornando desenvolvedor e com 13 já comecei a trabalhar na área, realmente numa agência de publicidade. Mas hoje eu não faço mais consultoria, não trabalho com nenhum outro projeto, a não ser os que estão envolvidos diretamente com a Banlec, que no caso é a iPix e agora também. Mas realmente a minha vida inteira foi focada em desenvolvimento. Agora, hoje em dia, eu estou mais focado em gestão e comercial, trazendo a palavra da Banlec e da iPix no Brasil inteiro. Mas definitivamente a minha veia está aí, tecnologia, inovação, e é tudo que eu gosto. Basicamente é isso, sobre essa parte de programação. Mas a Banlec, ela surgiu da ideia de realmente ajudar os fotógrafos a terem mais resultado. Numa área que eu via que não era muito focada no mundo da fotografia. A Banlec hoje, ela tem o tamanho que é, basicamente com treinos e jogos infantis e treino do dia a dia. Existiam plataformas de corrida, só que o cara ele treina a semana inteira para correr no final de semana. E ele quer registro da semana inteira. Então foi nessa janela que a gente entrou e foi se expandindo. Só que não só no esporte. Como o Evandro comentou, que a primeira foto dele foi de dança, a gente faz balé, apresentação artística, circo e todos esses outros segmentos onde as pessoas que praticam diariamente, semanalmente, elas querem ter um registro. E claro, a gente não parou por aí, começou a fazer outras coisas. E por isso que fez muito sentido a união com a iPix, que ele já tem 15 anos de experiência e de uma experiência de excelência no mercado, uma inovação muito grande, ajudando a apresentar o trabalho, como tu falou, o álbum folheado, aquela coisa linda que era um sonho ter, e eles tornaram isso totalmente acessível para todo mundo. Então, acho que é um pouquinho disso, assim. E eu queria entender, assim, porque no começo não é tão fácil, né, vender essa ideia, fazer com que o fotógrafo compreenda que isso é uma extensão do trabalho dele, que o investimento que ele vai fazer, que por muitas das vezes, a gente sabe que o nosso ramo é um ramo que o pessoal tem muito o interesse pela imagem em si final e talvez esse back-office, essa parte de trás, a galera não se dá muito conta o quanto que isso potencializa o teu trabalho. Eu lembro que quando eu comecei a fazer esses álbuns folheáveis, assim, mano, as pessoas, tá, mas o álbum já tá pronto? Eu disse, não, calma, essa é só uma ideia de como que tá, nossa e tal. Então, comecei a perceber que o meu trabalho, ele começou a ser mais valorizado. E qual que vocês, os desafios, né, que vocês perceberam de vender essa ideia, de conscientizar o profissional que, cara, isso vai fazer diferença no teu negócio, né? Uhum. Bom, eu acho que sempre foi, né, essa quebra de preconceitos aí, de barreiras, sempre foi algo que realmente a gente teve que fazer.
desde o site, né? O site, quando eu comecei a plantar essa sementinha na cabeça dos fotógrafos, a terem um resultado muito grande, que era o que eu tinha divulgando meu próprio trabalho através do SEO do Google, através da internet, mas os fotógrafos eles não conseguiam compreender mesmo. No começo ali, 2009, 2010, o fotógrafo ele achava que se ele colocasse o melhor do trabalho dele na internet, isso ia servir para o concorrente dele copiar o estilo, ou tentar copiar o estilo. Mas eu acho isso tão fantástico quando você tem um trabalho tão bom que tem um concorrente que está querendo te copiar. E eu sempre falava para os fotógrafos, pode ser que alguém tente copiar o seu trabalho, mas para cada um fotógrafo que vai copiar o teu trabalho, você vai conseguir 100, 200, 500 novos clientes. Então é muito melhor você correr esse risco do que ficar ali escondendo teu ouro. Isso eu acho que nenhum fotógrafo videomaker cresceu dessa maneira, escondendo o potencial. E depois com o Select, a mesma coisa, para a galera entregar as fotos online, nessa barreira do entregar, na época era entregar em DVD, e o cliente sofrendo para escolher. Foram dores que eu identifiquei que eram dificuldades dos clientes meus, né, para escolher o álbum, ou muitas vezes escolher a foto que vai tratar de uma foto de publicidade. E aí que surgia essa minha vontade de fazer diferente, mas mesmo já tendo a solução, explicar para as pessoas. Às vezes era mais difícil explicar que ela tinha esse problema também do que necessariamente apresentar a solução. E eu traço um paralelo com o que acontece hoje, né, com essa questão da venda de foto online, também é uma barreira. Eu acho que o Jonas pode falar um pouquinho sobre essa parte. E eu também penso isso hoje no VR. Eu fico lá dedicado muito a postar conteúdo sobre captação 3D, falar das câmeras e tal. E eu percebo que o mercado, né, os profissionais, eles simplesmente ignoram. Eu não recebo nenhuma dúvida, eu não vejo nenhum fotógrafo, ao menos, se interessando para querer saber o que é, como funciona. E aí eu fico pensando assim, caramba, assim, tá disponível ali a informação, mas os fotógrafos eles já criam esse bloqueio e falam assim, não, acho que as pessoas um dia vão ficar com aqueles vídeos virais, né, que as pessoas vão sair com óculos na rua. A galera fala assim, cara, que mundo horrível que vai ser, as pessoas andando na rua com óculos. Aí eu falo assim, qual que é a diferença de hoje? Todo mundo na rua olhando para a tela para baixo? Eu acho que vai melhorar, porque pelo menos você vai estar com uma postura natural. Pelo menos a saúde, né? E você vai conseguir ver as pessoas, porque a hora que você entra aqui nesse mundo, você não consegue nem olhar para o lado. Então, não é uma viagem futurística, não, né? Se a gente for analisar na época do analógico, né? Cara, vim pro digital, né? A Mavica fazendo 2 mega, uma foto, sei lá... aquela coisa, não. Quantos fotógrafos pararam nessa transição, né? E a gente percebe que teve essa revolução. A gente até falou num episódio com o Altair justamente sobre isso. Ele veio lá da máquina de escrever, aí veio o computador, não sei o quê, aí daqui a pouco veio o celular, aí daqui a pouco veio a câmera digital, aí, sabe? E hoje a gente tá vivendo essa inteligência artificial e as pessoas estão ainda... É um ciclo, mas... Tendo pessoas assim que entendem que isso já é o presente e é a tendência, não tem como a gente fugir disso, realmente é um desafio para educar esse povo, né? Porque eu percebi no evento que vocês compartilharam lá, toda a experiência, né, do óculos, etc e tal, a galera ficava só questionando, mas eu não tenho outro boneco? Eu não tenho... Como tu falou, cara, ninguém se preocupou, como que eu posso ganhar dinheiro com isso? Como que eu posso... ter um negócio através disso aqui, como é que eu posso criar uma experiência para os nossos clientes, né? Porque o que é essa tua experiência? O que hoje tu vê assim, cara, esse tipo de tecnologia e esse tipo de conteúdo que eu estou disponibilizando, ele vai servir para isso daqui. O que tu poderia trazer hoje, assim, de conscientização para a galera? Gente, vocês que não me perguntaram lá no evento, eu vou explicar de novo, né? Eu vou dizer o que serve isso daqui, ou para que poderia servir para esses dias de agora e para os dias de amanhã. Eu acho que dá para eu resumir, né, essa experiência com a captação, principalmente em vídeo, em 3D, em algo que eu não acho que eu consegui nem chegar próximo e realizar como fotógrafo, que era a questão de eternizar momentos. A gente sempre fala isso, eu eternizo momentos. Mas hoje, tendo consciência, né, de como essa frase no passado ela não fazia tanto sentido quanto faz hoje, na verdade, a gente não eterniza momentos, a gente relembra momentos.
Então, quando você pega um álbum e você vê aquela foto, aquele momento maravilhoso, a gente não está eternizando ele e a gente não consegue levar a pessoa de volta para aquele lugar. Aquilo ali é uma memória. Você está relembrando. Então, você vai olhar aquilo e você tem consciência que você está no futuro e você olha o álbum e fala assim, nossa, como eu estava bonita, a noiva, como a festa estava animada. A gente vai ter memória e falar assim, lembra que a gente foi fazer um ensaio e o carro quebrou no caminho, sabe? Você vai resgatar memórias. Mas ainda a gente está falando de algo que é futuro com lembranças do passado. Com o óculos, com o lance do 3D, do VR, vou dar um exemplo. Eu filmei o aniversário de um amigo, que ele era dono de uma hamburgueria, a gente filmou o aniversário dele, teve uma banda ali na hamburgueria. E aí depois eu fui nas semanas seguintes e coloquei o óculos naquele mesmo lugar. Então, os amigos, a mãe, a sogra, colocaram o óculos ali e eles tinham a oportunidade de literalmente reviver o momento. E uma coisa que foi muito interessante, que a sogra desse meu amigo falou, é que ela falou assim, nossa, como o Marco tá feliz. Ela não falou no passado. Ela não falou como o Marco estava feliz no dia do aniversário dele. Não, ela falou no presente. Então, isso é muito comum. Depois que eu prestei atenção nisso, eu comecei a ver. E eu até pergunto para a pessoa, hora que ela tira o óculos, eu falo assim, o que você mais pensou? Como assim? Eu falo assim, não, como é que foi? Te trouxe algum... Não, eu falo assim, então, você estava 100% ali naquele momento, né? Olha só. Então, esse eternizar momento que a gente tentava com a fotografia 2D, o vídeo 2D, eu acredito que hoje vai fazer muito mais sentido. E eu estou registrando momentos da própria família e alguns eventos e amigos, porque eu acho que no futuro, quando esses óculos forem mais populares, a gente vai ter a tecnologia para acessar esse conteúdo. Uhum. Só que nós não vamos ter esses registros desses conteúdos. Então, a gente vai ter o device, mas a gente não tem a mídia. Sim. E isso é único, isso é um momento inédito na fotografia. Porque se eu quiser hoje assistir, por exemplo, um documentário dos Beatles ou um show do, sei lá, AC/DC, a gente consegue remasterizar um material gravado na década de 70, 80 e consegue trazer isso para uma TV 4K. A gente consegue trazer uma qualidade muito boa de um material que foi gravado no passado. Só que com o 360 em 3D, não. Não Sim. dá para eu pegar lá um show dos Beatles e mostrar a galera gritando o que eles estavam usando, como que eram as pessoas que estavam no show. Né? Você pode até tentar recriar, mas você não tem esse registro real, vai ser totalmente fake. Então eu fico pensando sempre nisso. Fala, cara, se a gente não se conscientizar e aproveitar essa oportunidade com esse, vamos falar assim, com essa força, com esse argumento de que a gente só tem essa oportunidade de registrar o presente para ver no futuro, a gente está perdendo grana e realmente deixando que as memórias fiquem no formato tradicional 2D. Que, assim, quem tiver a oportunidade de ir no stand da Banlec, da Epix, num próximo evento, lembra de pedir pra gente mostrar que a gente sempre leva. Eu tive essa experiência ali, cara, eu achei assim, eu disse, cara, onde é que eu tô, sabe? Tipo, eu tô nesse momento agora aqui, e é bem como tu falou, eu vivi aquele momento, por mais que eu não estava naquele ambiente, que eu não sei onde é que foi gravado, enfim, mas aquilo ali foi muito interessante, que eu disse, cara, a menina tá aqui falando comigo aqui, e ok, eu tô recebendo a informação, mas eu tô tentando entender o que foi aquele momento, que eu não lembro onde é que foi gravado, enfim. E foi uma experiência incrível, assim. Depois eu fiquei pensando assim, cara, e se eu fizesse isso com a minha filha? Dentro da minha casa? Agora ela tem 2 anos e 7 meses, vai fazer 3 anos. Ela nas primeiras palavras, sabe? No primeiro engatear ali, caminhar, brincar. Essa interação que agora eles interagem mais, né? Depois dos 2 anos acabam interagindo um pouco mais. Que memória que eu vou criar para ela, né? Para nós também, de relembrar, porque o tempo ele passa muito rápido, né? A gente faz as fotos de celular, faz as fotos de câmera e tal, se tem aquilo ali. Mas uma experiência dessa dentro da tua própria casa, de tu relembrar, é a mesma coisa de a gente pegar os álbuns antigos da avó e meio que lembrar, né? É quase que voltar no tempo, né? Imagina, a gente acaba mudando muito de casa no decorrer da vida. Então, eu queria muito poder voltar na minha casa da infância e dar um 360 ali, né? Olhar como é que era o móvel, a TV, qual era o tapete, todos esses detalhes.
E não tem como, é como o Evandro falou. Mas se a gente começar a dar atenção para isso e começar a registrar a partir de agora, com certeza vai rolar de voltar um pouquinho. E olha como são os valores, né? Você falou de olhar, às vezes, para os móveis, para o tapete, que são, vamos dizer assim, quadros que um fotógrafo profissional, ele não vai estar preocupado em registrar. Eu dou um outro exemplo que é assim, quando um fotógrafo, um videomaker, ele registra um casamento de forma tradicional, ele foca ali nos noivos. Então, você tem muita imagem dos noivos. E quem está assistindo o olhar do profissional. Agora, eu fico imaginando a gente gravar uma cerimônia e, né, no futuro, quando assim, os pais dos noivos não estiverem mais presentes e a noiva, a filha, ela for assistir esse evento, ela não vai querer se ver mais. Ela vai ter a oportunidade de assistir a cerimônia inteira virado para cá, assistindo a família que às vezes não vai estar mais com ela. Ela vai com certeza querer enquadrar ali os pais muito mais do que a gente hoje quer enquadrar o casal, né? Então, é uma direção de fotografia que ela parte do espectador, que é uma coisa natural. A gente está aqui, a gente que escolhe para onde que a gente quer olhar, né? Então, essa questão natural do olhar, do som, né? De ser com duas câmeras, que é o que dá o 3D, isso já faz parte do ser humano desde sempre, né? Exatamente. E é isso que dá a nossa visão. Tu tinha falado sobre a aceitação e as pessoas não estarem dando tanta atenção para isso, mas o fotógrafo, como todo ser humano, foi a época do filme para o digital, do digital agora para as plataformas e para o VR e tudo mais. O ser humano, ele tem medo de inovação, ele tem medo da mudança. Naturalmente, o ser humano foi feito para ficar acomodado. Então, tudo que vem de muito novo, ele espera dar muito certo para incluir no trabalho dele. E aí, quem se destaca? Quem começa antes? Quem entende aquilo ali antes. Foi assim com a internet, foi assim com rede social, foi assim com o digital, foi assim com o Photoshop. E com VR, com certeza, não vai ser diferente. E o pessoal que fica imaginando que o mundo vai ser aquele óculosão que hoje cara, não vai ser. Vai ser igual um óculos normal, um Ray-Ban normal. Vai ter uma interação muito maior aí e eles vão conseguir entregar isso com muita facilidade. Imagina, são poucos anos que a gente tinha um computador que era do tamanho dessa mesa, sabe? E agora a gente anda com muito mais potente no bolso, sabe? E se eles quiserem fazer menor, eles fazem menor. As telas são do tamanho que são hoje, porque a gente precisa desse tamanho para ficar visível e tudo mais. Mas pode ser muito menor. Então eu acredito muito que o VR, o mundo virtual, assim, ele vai crescer demais. O Evandro, antes da Banlec fazer a fusão, a gente foi numa feira e ele estava com óculos lá fazendo uma ativação na Epix. E eu nunca tinha utilizado. E eu falei, cara, deixa eu testar isso aí, deixa eu brincar. E no mesmo dia eu comprei um. No mesmo dia. O Evandro falou, cara, eu não sei se tu lembra, se tu falou, se tu não comprar e não gostar, eu compro de você. Tipo, ele me garantiu, se eu não gostasse, ele comprava de mim. Eu falei, cara, então eu vou comprar. E aí eu comprei e adorei. Teve um dia que eu passei 8 horas no VR. 8 horas. Porque tu coloca ele no rosto e ele mapeia o teu teclado e aí tu abdica das telas e usa as telas virtuais. E o meu CTO comprou um também. E a gente falou, cara, vamos passar um dia ali, trabalhando junto no escritório virtual. E a gente passou um dia ali. Foi uma imersão muito intensa, principalmente colorida, no sentido de qual foi o meu maior impacto. Como eu passei o dia fazendo reunião, ele me apresentando solução, quando eu tirei o óculos, eu não tinha aquele alto contraste, eu não tinha aquelas cores tão vívidas do mundo virtual. A minha mesa estava acinzentada, o mundo estava mais acinzentado. Eu falei, caramba, teve um impacto. Claro que no meio do caminho, eu acredito que eles vão diminuir esse impacto, até por conta de saúde e tudo mais, se as pessoas ficarem 8, 9, 10, 12 horas por dia. E eu já dormi uma vez com óculos também. Foi no primeiro dia? No primeiro dia. No primeiro dia, a gente estava em São Paulo, na feira, e eu fui pro hotel que a gente estava. A Duda... Mas procurando a experiência ou porque esqueceu realmente? Não, experiência. Tipo, a Duda tinha dormido. E eu falei, cara, eu quero assistir um filme. E eu falei, não vou assistir na TV normal. Tô com óculos aqui. E aí eu deitei normal, olhando pro teto, e coloquei dentro do cinema.
E, cara, peguei o filme, rolou, e eu apaguei com óculos, eu só percebi quando eu fui girar um pouquinho de lado, porque eu tava com óculos. Falei, opa, eu tive que tirar aqui. E é muito imersivo, assim. Eu acho que quem não tá dando atenção, eu não vou falar que vai ficar para trás, que vai chegar um momento que realmente todo mundo vai ter que estudar isso. Mas tem que dar atenção. Tudo que é inovação tem que dar atenção. Não é à toa que o caminho está muito propenso para isso, que a Apple entrou no jogo também. Criou o Vision Pro. E eu vi, não sei se vocês viram, viralizou, um fotógrafo já fotografando, ele clicava, ele estava com o Vision Pro, ele clicava e já via o resultado instantaneamente numa tela maior do que essa parede. Ele clicava e via o resultado. Como às vezes a gente faz no tablet ou no computador. Sim. Só que ele estava com óculos ali, já fotografando, testando. Videomaker, a mesma coisa, testando pequenos takes. Eu falei, cara, com certeza isso vai rolar e vai rolar muito. Não só na área da fotografia. Eu vejo na área da saúde, medicina e tudo mais. Então tem muito caminho legal que o VR e essa inovação vai trazer. E o mais legal não é o que a inovação faz, é o que as pessoas fazem com ela. Uhum. Então, o Evandro falou na fotografia, de utilizar para voltar ao passado, para viver. E isso tu conseguiu experimentar, ele voltou para outra feira, foi para outra feira em outro lugar. Mas eu acho que o mais legal é a criatividade ser humana utilizando isso para outros rolês completamente aleatórios. Assim. Aí a inovação vai vir de verdade. E aí, aproveitando para a gente falando de inovação, de tecnologia e tudo mais, eu queria que vocês comentassem essa fusão aí, meio que Dragon Ball, assim, né? Os dois ali já fizeram uma fusão. Eu queria entender essa solução, porque vocês são pessoas comprometidas com o nosso mercado da fotografia, né? Há quantos anos vocês já estão trabalhando e pensando, respirando soluções para facilitar a nossa vida? Porque a gente talvez não tenha esse QI, né, tão desenvolvido como vocês têm para ter essa, né, pensar rápido e criar soluções rápidas, e a gente está focado talvez em outras necessidades, em outras afazeres. Mas como que é o fluxo de vocês nessa parte criativa e por que surgiu essa fusão? Para qual sentido? O que vocês perceberam que... Porque a gente sabe que você sozinho, você até consegue trilhar um caminho, mas você com uma pessoa do teu lado, com uma equipe junto contigo, fortalecendo, você vai mais longe, né? Você consegue criar mais soluções. E eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa fusão, né? Como que isso aconteceu, como é que foi esse namoro que se tornou num casamento aí. Claro, com certeza. Posso começar, então? Pode, vai lá. Vou contar meu lado e ele conta o dele, né? A gente sempre tem duas versões, mas é uma coisa muito recente, mas a gente já vem conversando há muito tempo. A Banlec, ela tem o propósito de ajudar os fotógrafos. E de uma maneira muito simples, como eu falei, a gente entra numa lacuna onde ninguém estava dando muita atenção. Então, as soluções, apesar de inovação, elas são bem simples para o cliente final, para o fotógrafo. Então, basicamente, resolver problemas, agilizar, tirar barreiras que existiam no meio do caminho, falando de facilidade. E de propósito, fez muito sentido para a gente expandir para outro lado, falando da Banlec. A gente criou uma solução para os fotógrafos onde eles começaram a ter muito resultado num mercado que eles não entendiam muito ainda, principalmente de inversão de risco. Quando ele tira foto antes e entrega depois, a pessoa compra se ela quiser, que acaba que ela compra mais do que um ensaio comum, na grande maioria estatisticamente falando. E os nossos parceiros, eles sempre pediam para a gente ir além, entregar novas soluções, entregar outras ferramentas, que para a gente fazia sentido entregar isso. Mas o que não fazia sentido era perder anos e anos aprendendo, anos e anos desenvolvendo, batendo cabeça para desenvolver uma coisa que, por exemplo, a Epix já fazia com muita excelência. Fazia seleção de foto, a criação de site, tinha venda de foto online também, tem loja virtual, tem blog, uma série de outras coisas, já tinha um atendimento 100% humanizado, tinha todo esse propósito. Então, para mim, fez muito sentido, para mim e para nossa equipe, cara, vamos se unir, vamos juntar forças. Imagina, se sozinho, a Epix, sozinho que eu falo, a equipe deles, construíram todo esse caminho. Se a Banlec, com a nossa equipe, a gente construiu todo esse caminho, cara, o que pode acontecer se a gente se juntar? Sabe? Se a gente se juntar, deixar de concorrer, querendo ou não, a gente concorria em uma pequenininha parte, assim, se a gente se juntar e pensar junto, como a gente pode melhorar mais ainda
para o fotógrafo e para o cliente final, que é o cliente do fotógrafo também. E, claro, para todo o mercado. Essa fusão, principalmente do meu lado e do lado, claro, eu sei que deles também, senão a gente não estava aqui, a gente conversou muito como isso ia ser bom para o mercado, como isso ia ser bom para as feiras, como isso ia ser bom para o fotógrafo, cliente final. Então, eu acho que a gente se uniu principalmente em função do mercado em si, que abrange os fotógrafos e o cliente final. Acho que foi isso. Um resumo rápido. Isso aí. Falou tudo. Do nosso lado, assim, né, como Evandro e como Epix, as coisas foram surgindo como um resultado de uma ação sem a intenção de virar o que virou. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente tinha lá em Rio Preto, isso lá em 2007, 2008, a gente tinha todas as segundas-feiras um happy hour entre os fotógrafos e eu, assim, escrevia uns conteúdos no meu blog de fotografia e trocava ideia com esses fotógrafos ali no Bar do Magrão e aquilo era, sabe, era sincero, eu não tinha uma segunda intenção com aquela informação que eu passava. E eu não fazia workshop, não tinha Epix ainda, mas assim, como resultado dessa, vamos chamar de generosidade em passar o conhecimento para os concorrentes, que na verdade a turma ali fazia foto de casamento também, hoje quase todos ali são clientes da Epix. Então eu acho que quando a gente faz isso que o Jonas falou, com um propósito legal de ajudar o mercado, meio que a gente não está pensando no resultado financeiro, no quanto vai crescer e tal. E aí, por conta disso, por não pensar realmente em criar uma empresa e tal, eu acabei nunca pensando em ter isso só para mim, sabe? Em ter isso, ser o CEO da empresa. Eu não tinha esse desejo, não faz muito parte do meu perfil. Eu sou mais fotógrafo, artista ali, quieto mesmo. Fui assim na fotografia e sou assim nos eventos, sou assim no empreendedorismo, e na verdade eu até fazia uma brincadeira, eu falo assim, nossa, um dia eu acho que tem que ter uma outra gestão no negócio da fotografia, porque eu sempre achava que tinha muito potencial, eu sempre achava assim, que o que o Jonas falou, da excelência no produto, a excelência em fazer bem feito, é um perfeccionismo muito da minha parte, que merecia estar no mercado, merecia chegar a mais pessoas. E com esses 15 anos, né, a gente evoluiu muito as soluções, e aí começamos a conversar com o Jonas, e a Banlec começou em 2020, né? 2020. Foi assim, meio de pandemia, então veio com um crescimento muito legal e trazendo aí novas oportunidades de negócio para os fotógrafos, muitos fotógrafos até que não poderiam fotografar mais os eventos, né, local fechado, foram para os eventos abertos, tal, para os treinos, para o esporte. E aí, sabe, quando assim, hoje, até ainda, toda vez que a gente fala, a gente, caramba, dá uma sensação gostosa de você ver que a gente ainda está descobrindo novas coisas que a gente nem falou antes, sabe, de juntar, né, as tecnologias ali. Hoje, por exemplo, a gente veio aqui com o Frank, com a Rô do Inspiration Photographers, e a gente veio batendo um papo sobre essa questão do fotógrafo de esporte, que é um mercado que até então a gente não conhecia, nem Inspiration, nem Epix, e o Jonatas vem nesse mercado e a gente vê, cara, e os caras estão vendendo mais do que fotógrafo de casamento, do que os caras que têm o equipamento às vezes melhor, às vezes tem mais anos, já participa há 15 anos de eventos, de congressos, mas na hora de colocar a grana no bolso, essa galera que tá ali indo para eventos, eu diria até que mais fáceis, né? Não menosprezando um lado ou outro, mas, poxa, quem fotografa casamento tem uma dificuldade ali de iluminar, às vezes a decoração da festa é uma luz verde e tal, então naturalmente fotografar às vezes de dia é um pouco menos desafiador tecnicamente. E aí, poxa, a gente viu que tem muito a crescer ainda, sabe? Isso que o Jonas falou, de trazer as soluções que a gente não tinha para os nossos clientes, que é essa coisa de, como que você pode vender foto, como você pode ganhar mais grana, como você pode usar reconhecimento facial, já cobrar tudo online, e do nosso lado também levar tecnologia para os clientes da Banlec, que é o site,
É o aplicativo, é a parte de... Isso que eu queria de álbum. que eu queria que vocês compartilhassem. Com essa fusão, o que agora a gente pode esperar dessas duas mentes brilhantes aqui? O que o povo já pode adquirir, comprar, ter, facilitar? Porque, como vocês falaram, tipo, não é um comparativo, né? Longe disso, porque cada segmento tem as suas particularidades, né? Mas o fotógrafo de casamento, o fotógrafo de rua, né? de evento, etc., que tem essa mesma visão de querer ter o seu dinheiro no bolso, de querer investir no seu negócio, etc., como que as plataformas, as ferramentas que vocês estão disponibilizando hoje pode ajudar o cara a faturar mais, a ter um estilo de vida diferente, enfim, porque eu acho que todo mundo procura isso, né? Eu tive recentemente uma conversa com uma fotógrafa que era de Portugal e ela falou assim, Thiago, na pandemia, o marceneiro foi estudar fotografia, o padeiro foi estudar fotografia, o mecânico, ele também foi estudar fotografia. Então, tipo, hoje tem fotógrafo para fotógrafo, já tá difícil, já faz anos que eu não fotografo casamento. E a gente está tentando, né, criar soluções aqui. Mas como que essa união de vocês dois, dessas duas plataformas, vai direto ao ponto para o fotógrafo, sabe? Tipo, olha, a gente vai te entregar isso daqui e as possibilidades são essas. Legal. Eu posso começar. Essa união vai entregar para o fotógrafo algo que não existe hoje no mercado, que são soluções extremamente completas. Mas mais do que isso, o lado da Banlec, assim, que a gente veio e cresceu rápido e tudo mais, a gente tenta entregar para o fotógrafo mais do que tecnologia. É uma ideia, é um conceito. Quando a gente aborda o fotógrafo, a gente fala para ele, cara, como tu falou, casamento, tem um monte, onde eu vou tem fotógrafo de casamento. Eu falo, cara, tá indo bem? Tu tá tendo o resultado que tu esperava? A maioria responde que não. Eu falo, cara, então eu não tô pedindo para tu desistir da fotografia de casamento, mas eu tô te pedindo para dar atenção um outro lado. Tu já pensou de verdade em trabalhar com inversão de risco? Aí muitos falam, não, eu prefiro receber antes. Eu falo, cara, mas tem case na Banlec do cara que ganha mais de 100 mil reais em um mês vendendo foto de futebol. De repente, você pode fazer o outro lado aqui que eu estou te apresentando para investir e se posicionar no lado que você ama, que você quer, que você escolheu, que é teu sonho. Às vezes o cara tem sonho de ser fotógrafo de casamento, ser reconhecido por isso, ser premiado pelo Inspiration, por exemplo, e tá tudo bem. Mas tem um outro lado que pode salvar ele de um perrengue financeiro, que pode salvar ele de poder investir no estúdio, de poder investir mais, de se posicionar, de poder ir fotografar fora, de ter mais tempo para pensar em inovação, ter mais tempo para a família. Então, a gente, além de cuidar do fotógrafo, a gente cuida do cliente dele também. A gente sabe que o cliente gera muita demanda. E a gente sabe que os fotógrafos, muitos, a grande maioria, são únicos. É eu presa. Muitos não têm assistente, não tem pessoas dedicadas ao atendimento, é ele fazendo tudo. E a gente traz a solução para isso também. A Banlec e a Epix. Atender o cliente do fotógrafo. Mas mais do que isso, a gente, agora que a gente se uniu, vai ter muita inovação usando principalmente inteligência artificial. Eu acho que esse lado o Evandro pode falar que foi uma solução que já vinha da Epix e que agora a gente vai começar a soltar nos próximos meses, que é uma solução que vai impactar diretamente no fotógrafo. Tu tem site de fotografia, certo? E eu duvido que tu mantenha ele extremamente atualizado, porque acaba não tendo tempo, é uma dor. Mas o teu Instagram está 100% atualizado. Tenho certeza que tu tá, porque é a rede social mais utilizada hoje em dia. E a Epix criou uma solução para isso. Vou deixar o Evandro falar um pouquinho, acho que é melhor. É isso aí, tem que atualizar o seu para essa versão nova já, você vai gostar. Vamos lá. Esse lance que o Jonatas falou do atendimento ser muito legal, acho que é legal complementar o atendimento no final de semana, né? Exato, a Banlec, a Epix vai passar a ter agora em breve, é a única plataforma que tem atendimento 24 horas, 7 dias na semana. A gente se preocupou muito com isso, porque eu percebi que é final de semana que o fotógrafo precisa, que mais precisa. E eu percebi que muitos fotógrafos precisavam de madrugada, porque eles editam de madrugada. Eles escolhem trabalhar de madrugada, onde tem o silêncio, a família está dormindo e tal. E eu falei, cara, no momento que ele mais precisa, a gente não vai estar lá. Foi uma luta muito grande para conseguir isso. Porque imagina, a nossa maior equipe, mesmo juntando as duas empresas, a maior equipe continua sendo atendimento, que é onde a gente se preocupa de verdade. É onde, quando o fotógrafo e o cliente, não só o fotógrafo, o cliente precisa de uma ajuda, a gente quer estar ali para ajudar. Seja
De sexta para sábado, 2 horas da manhã, sábado para domingo, 3 horas da manhã, a gente quer dar o suporte. Eu falo isso com muita tranquilidade, mesmo que talvez não venha uma solução instantânea, a gente quer falar com alguém, a gente quer ter um atendimento que é 100% humanizado. Eu sou cliente de alguns bancos digitais que eu amo, cara, são perfeitos, eu gosto muito. Mas às vezes quando tu precisa de um atendimento, vem aquele robô, opção 1, opção 2, eu falo, atendente, desculpa, não entendi, escolha uma opção. Eu falo, caramba, isso me agonia tanto. E eu falei, cara, na nossa solução não pode ser assim. A gente tem que conseguir falar com um humano e conversar com um humano, que mande áudio, que ligue, sabe? Que pelo menos te conforte. Então a gente trouxe isso e a Epix agora absorve, que é uma obsessão pelo atendimento ao cliente. O cliente que eu falo, fotógrafo, é o cliente do cliente, que é o cliente final. Então a gente tem muito enraizado na nossa cultura prestar um atendimento de excelência, resolver problema, entregar o que ele precisa. Show de bola. Isso é sensacional e vai impactar diretamente também a galera da Epix, né? E aí nessa parte de soluções que a gente vem desenvolvendo, já tem uns 4 anos, que a gente vem tentando solucionar essa dor do fotógrafo que não tem tempo para atualizar o site, que acaba se dedicando mais para as redes sociais. E a gente teve aí, né, há muitos anos uma super ideia, e agora a gente vai colocar em prática não só no site da Epix, mas para os sites que a Banlec vai apresentar para os clientes dele, que é a atualização automática. Primeiro que para a construção do site, ele já vai ser feito utilizando não só a inteligência artificial, por exemplo, para captar depoimentos. O que a gente faz? Quando você vai criar um site na Epix, a gente varre as redes sociais do fotógrafo e a gente faz uma análise de sentimentos usando inteligência artificial dos comentários que estão nas postagens. E esses comentários a gente sugere como depoimento do seu trabalho. Porque muitas vezes o fotógrafo ele não quer pedir para o cliente, manda um depoimento, uma prova social para colocar no site. Então a gente vai resolver isso para ele e também o conteúdo da rede mesmo. E também com inteligência artificial a gente faz o upscale da imagem. Era uma dúvida que o pessoal ali no congresso na Semana da Fotografia teve, que a gente falou que a gente importa as fotos da rede social. Aí a pessoa falou assim, mas e a qualidade? Eu falei assim, olha aqui. Aí a hora que eles viram, falaram assim, caramba. Então assim, a gente já pega um arquivo do Instagram, por exemplo, que ele muitas vezes não está disponível ali, dependendo da tua tela, mas ele existe, ele não está visível, mas ele existe, que é um arquivo maior. E se for, por exemplo, para um slide da home, a gente faz um upscale com inteligência artificial que volta a nitidez de uma foto que não estava em alta na rede social. Claro, o fotógrafo ele pode ali subir o arquivo que ele quiser, continua a atualização manual como sempre foi. Mas aí vem também um grande diferencial que é a atualização automática. A cada 15 dias, a Epix, a ferramenta, vai varrer as redes sociais do fotógrafo e vai analisar as postagens mais engajadas e vai sugerir como novo post para o teu site. Então você recebe ali formatadinho, sugerimos essa postagem para o seu site. Você clica em um botão publicar, o que a gente pede realmente para o fotógrafo fazer é colocar um título, né, porque não existe título na rede social, mas até o conteúdo, né, não só as fotos, mas até o próprio conteúdo, o fotógrafo vai poder usar a inteligência artificial também para complementar. Olha, fica uma dica para você, fotógrafo preguiçoso, né, que dá desculpa para tudo. Temos aqui uma solução agora para o fotógrafo que está assim, né, cansado. Eu tô com preguiça, não sei o quê. Cara, acabou, mano. Acabou. Só escrever agora um título, é isso? Exatamente. Cara, você define o título. Então, pelo amor de Deus. O fotógrafo, às vezes, ele já postou ali durante a semana 3, 4, 6 fotos do evento da semana. E aí, depois de 15 dias, a gente vai validar, foi essa foto aqui que engajou. Então, usa essa foto de capa e ali coloca casamento no buffet Vila Conte, Ana e Ricardo. E coloca as outras fotos que você já tem na rede social, complementa, e se quiser colocar mais fotos do evento, ou até linkar com a galeria no Select ou na Banlec. E o que é legal também, que a gente também sempre teve, isso é um elogio, até eu gosto dessa questão da avaliação, porque a gente sempre fica de olho assim, em outras plataformas, a gente sempre gosta de ver como é que está a avaliação na Apple Store, como é que está a avaliação no Google Play, como é que está a avaliação no Google Meu Negócio, você vê a avaliação. E a Banlec tem isso de muito bom, e a Epix também de muito bom, que é o atendimento. Então a gente sempre gosta de falar para o fotógrafo, dá uma pesquisada assim, sabe, o que você está contratando,
E com esse atendimento, a gente não só traz solução, mas também, como o Jonas falou, a gente quer levar isso realmente a ser praticado. A gente não quer só deixar a tecnologia disponível. Faz parte do nosso trabalho ensinar as pessoas a usarem. Por exemplo, eu tenho outros 2 negócios que eu estou começando agora. Um deles é de revestimento de parede, que a gente conheceu no México e trouxe para cá. Primeira coisa que eu fiz foi fazer um site e fazer um blog. E hoje, a cada 2 dias, eu recebo um contato novo querendo contratar esse revestimento. A gente ainda não fez anúncio porque não está precisando. Só com o resultado do blog que foi feito na Epix, eu que atendo, né, esses leads, a cada 2 dias eu recebo um pedido de orçamento para o Chucum. E na parte de realidade virtual, tanto de aplicativo quanto para captação, mesma coisa. Eu já comecei a criar posts num blog dentro do meu site para justamente poder sair na frente e quando as pessoas realmente tiverem necessidade no futuro, quem que faz aplicativo para o Vision Pro? Produtora de vídeo para o Apple Vision Pro. Quem é que vai aparecer primeiro? Procurem aí, vamos ver se a gente tá lá. Cara, o Evandro, ele é muito visionário, assim, então é por isso que eu sempre fui fã do trabalho dele. E esses dias, anteontem, eu experimentei um jogo que ele fez. Uma experiência que ele fez para um cliente, não é isso? Cara, sensacional. É o nosso Steve Jobs brasileiro. Steve Jobs brasileiro, cara. Sensacional, assim. Eu entrei e fica inacreditável que realmente foi feito no Brasil, que foi feito por ele e tal, não desmerecendo e tal, mas tipo, é muito à frente, é muito legal, sabe? É uma experiência realmente incrível, assim. E era uma coisa infantil. E eu, como adulto, adorei. Era um joguinho bem legal. E eu achei massa, cara. Eu fiquei viajando lá dentro. Fiz a Duda, que a minha esposa usar também. Falei, amor, vem cá, testa isso aqui. Sabe? Experiência incrível. E a pontinha do iceberg, né, Evandro? Pontinha do iceberg, como ele falou. É que ele é extremamente humilde, ainda estou estudando, mas ele já entregou um aplicativo de alto nível. Alto nível, assim. Então, eu imagino que vai chegar muita coisa nova aí na Horus, né? Imagina para Banlec, para Epix, que a gente não vai aprontar. Exatamente. Isso que é legal. A gente, por exemplo, com o site, eu trabalhava já, antes de ser fotógrafo, trabalhava com site. Trabalhava com o Marney há uns 150 anos. Uma coisa legal também, que a vida inteira, desde os 13 anos, eu trabalhava desenvolvendo site. Querendo ou não. Pois já era essa área. E a galera, assim, tem uma... Aí é aquilo, né, da cabeça das pessoas. As pessoas têm uma visão de que não precisa, sabe? Teve um fotógrafo, não vou falar o nome, mas teve um fotógrafo que ele queria cancelar o site dele. Era um parceiro nosso, ele era um influencer e tal, a gente tinha feito uma parceria, e aí ele, não, pode apagar isso aí, meu público não acessa site. Aí eu falei assim, eu posso olhar como é que estão os teus leads? Aí eu entrei e tinha assim, casamento em Fernando de Noronha, que era um orçamento para data tal. Casamento na Fazenda Vila Rica. Aí eu mandei um print para ele desses leads, apaguei os contatos, falei assim, posso jogar tudo isso fora? Tem 45 pedidos de orçamento no teu site. Só classe A. E aí ele, mas onde está isso? Eu falei, tá no teu aplicativo da Epix. Aí ele, não, mas minha equipe não sabe disso. Nunca me falaram nada que estava vindo cliente de site. E ativou, o site está no ar até hoje. Falei, por isso que a gente precisa não só criar as tecnologias, a gente tem que ter esse atendimento para poder ensinar os fotógrafos. Um exemplo, você falou da Apple, cara, só tem um lugar que você consegue ver o Apple Vision Pro como ele é de cabo a rabo, no site da Apple. Você não vai no Instagram, faça esse teste. Eu quero saber o que é o Apple Vision Pro. Entra no Instagram da Apple, entra na página do Facebook da Apple e tenta ver alguma coisa do Apple Vision Pro. E aí depois você vai lá no site da Apple e vê sobre o Apple Vision Pro. Então, assim, até o produto que está assim, entrando para mudar a computação, né, que hoje são em várias telas, e telas pequenas, não só a computação, mas a fotografia, a gente vê preview de foto numa tela desse tamanhozinho até hoje. Até nesse mercado assim, disruptivo e totalmente inovador, é o site que está sendo a cara para divulgar isso. Então fica essa reflexão para a galera. E hoje em dia, né, falando de rede social, quem acha que não precisa ter um site
tá enganado, porque mesmo com a evolução das redes sociais, tu não consegue buscar algo no Instagram com muita eficiência. Preciso, tipo, tô em Noronha, preciso de um fotógrafo e tal. Tu não vai buscar com muita eficiência. Agora, se tu for no Google, tu vai buscar com eficiência. E aí, o que o Google indexa? Ele indexa site. Então, e ele continua, e eu acredito que vai continuar por muitos e muitos anos, sendo o maior buscador do mundo. E é ali que o site entra. Claro, no Instagram tem como botar o link, e todas as redes sociais, fazer tráfego e tudo mais, mas o site ele é de extrema importância. Como eu falei, eu não presto mais consultoria, eu só vivo para a Banlec e para a Epix. Mas o meu site, como freelancer de programação, está no ar até hoje, continua no ar até hoje, e eu recebo centenas de leads por mês. Eu cheguei a te falar, né? Como que o Sérgio te encontrou para fazer a Banlec? A ideia da Banlec não foi minha. O idealizador da Banlec foi o Sérgio Illa, que é um ex-coronel da aeronáutica, piloto de avião aposentado, que teve a ideia e ele me encontrou através do Google. Eu era o programador mais bem posicionado do Brasil, com SEO, sem tráfego e tal, nesse caso, e organicamente ele me encontrou, me pediu um orçamento para criar uma plataforma de foto e no final a gente se tornou sócio. Então, se eu não tivesse site, com certeza eu não estava aqui. Exato. E com certeza a Banlec não existiria. Talvez existiria com o Sérgio em outra vertente, mas não comigo aqui. Então, o site definitivamente pode mudar a vida do fotógrafo para sempre, como definitivamente mudou a minha e de milhares de pessoas no mundo inteiro. E até inteiro. porque a gente, no Instagram, Facebook, enfim, nas redes sociais, tu tá consumindo milhares de conteúdo em questão de segundo, né? Você só passa e já vai. Aí alguém te chama, aí tu já sai daquela atmosfera, daquela casinha, né? Daquela vitrine ali do fotógrafo, do profissional. Quando tu traz ele para dentro da tua casa, você dá um café, você serve uma água, você serve um biscoitinho, você serve um jantar, convida, e ele fica mais tempo consumindo aquilo que você tem na tua moradia, né? Naquele teu espaço. E eu sei, assim, eu falo isso com propriedade porque depois que eu fiz o site da Epix, e não porque o Evandro tá aqui, mas é por conta na época eu tive um site da Blue Domain, que era gringo, e quando veio a Epix, assim, eu disse, cara, isso aqui tá muito parecido lá com a Blue Domain, então eu acho que tá mais acessível, a gente pode estar mais próximo das pessoas aqui e ter um suporte para isso, né? Depois fui para WordPress, e não para criticar, mas é que eu precisava de uma solução mais rápida e um atendimento que, cara, se eu precisasse trocar um layout, se eu precisasse subir uma foto, fazer qualquer manipulação, eu não tinha que ir lá programar. Eu tenho alguém que já vai fazer isso para mim. Então, cara, isso para mim foi assim sensacional e foi revolucionário para o meu trabalho e eu consegui alcançar mais pessoas, ter mais visibilidade, justamente através de estar bem posicionado no Google, né, através enfim, de tráfego, de etc e tal, mas ter um site bem apresentado, estruturado, rápido, leve, que a pessoa vai por rodar no one page ali, cara, isso te dá uma credibilidade. As pessoas te olham de uma outra forma, né? E, cara, o nosso papo aqui tá excelente, meu Deus. Se a gente pudesse, a gente ficava o dia inteiro aqui trocando ideia. O tempo voou, né? O tempo voou, mas para a gente poder concluir esse nosso raciocínio aqui, eu queria que vocês deixassem duas informações. Uma era uma dica, um conselho para quem está começando na fotografia, ou para quem já está já há um certo tempo, e precisa de algum conselho, alguma educação aí, né, fotográfica, enfim, etc. E também onde que a gente pode encontrar, né, vocês, para entender mais o serviço de vocês. Se vocês têm algum site, por exemplo. Cara, eu não sou fotógrafo, né? Mas com certeza agora nos últimos anos, eu tenho, com a gestão da Banlec, eu tenho entendido muito como o fotógrafo consegue ter resultado. E tu falou para quem está iniciando, cara, definitivamente para quem está iniciando, eu encontro gente em feiras, como eu encontrei agora na Semana da Fotografia, 3 pessoas que falaram, cara, a gente estudou, acabou de se formar, faz 1 ano e meio que a gente se formou em fotografia, mas a gente ainda não começou a trabalhar com isso. Eu falei, cara, então, na Banlec tem gente que no primeiro mês de fotografia já faturou R$3.000 no primeiro mês. Caramba. Ele já começou na prática. Sim. Claro, eu acho que tem que estudar a teoria, tem que entender tudo, mas definitivamente é uma oportunidade testar na prática e já tentar monetizar ela através da Banlec. E a gente sabe que a melhor maneira de aprender
definitivamente é na prática. Depois, talvez, tu pode voltar na teoria e tá tudo bem. Mas eu, por exemplo, que tenho TDAH, primeiro eu tento montar, depois eu leio o manual, sabe? Se eu não conseguir, eu vou ler o manual. Então, definitivamente é assim. Às vezes, uma vez eu fui montar um móvel lá em casa e a principal tábua ficou ao contrário, depois que estava no final. Eu falei, amor, vai ficar assim, é artístico. É único, sabe? Porque eu não vou desmontar tudo para mudar. E aí acontecem alguns erros. Mas, cara, definitivamente, para quem está iniciando, eu acho que tem que testar a Banlec para entender, porque é um caminho muito bom. E no decorrer desse caminho, ele vai querer ter um site para mostrar o trabalho dele, para evoluir. Ele não vai querer só trabalhar com inversão de risco. Eu não indico todo mundo, cara, sai de tudo que tu está fazendo e vai trabalhar só com inversão de risco. Não. Cara, pode ter um estúdio, pode seguir a tua carreira e tudo mais, mas dá uma atenção ali, porque realmente é um mercado novo que eu acredito que a gente não atingiu nem 5% dele. O Brasil é, cara, maior do que alguns continentes. Então, definitivamente, é muito grande e tem muita oportunidade. Então, gente, vai lá, testa, dá oportunidade para testar. A Epix também vende foto, dá oportunidade para vender foto lá também. Cria seu site. Tem 14 dias gratuitos, né, para o cara criar o site dele lá, que fica bem legal. Na Banlec a gente tem um plano gratuito que tem 250 GB de espaço. Caramba. Então é bastante coisa para a galera realmente iniciar. E se precisar de mais tempo, fala com a gente, cara. Se às vezes ele testou por 14 dias e falou, cara, eu precisava de mais 15. Tem o que Carioca fala muito, tem desenrolo, sabe? A gente não é fechado. A gente entende o lado do fotógrafo, a gente quer realmente poder ajudar ele, que esse é o nosso propósito. Muito bom. Eu acho que seguindo essa linha, assim, né, uma dica que eu particularmente sempre segui na carreira e eu acho que é muito legal, é tomar cuidado com o que todo mundo está falando. Então, assim, é muito natural a gente ver todo mundo assim que dá dica tal, fala assim, equipamento não é tudo, é muito mais o teu olhar, tal. Mas assim, eu não gosto do clichê equipamento, mas o equipamento não é tudo também se tornou um clichê. E aí eu falo assim, caramba, mas não são só esses caminhos. Não é assim, ou eu vou estudar equipamento ou eu vou estudar o olhar e a técnica. Não, vai estudar atendimento, sabe? Se relaciona com as pessoas. Por exemplo, o sucesso do Jonatas como programador e o meu como fotógrafo foi por conta de escrever em blog. E eu nem escrever eu sei. Hoje quem escreve é a aluna, que escreve muito melhor do que eu. E assim, eu só dou umas ideias, mas assim, ela que tem uma facilidade com escrever, porque ela lê muito também. Mas eu não sei escrever, só que o Google também não sabe ler. O Google não vai me punir porque eu estou escrevendo meio ruim. Ele vai me mostrar porque eu estou escrevendo. Então, a grande diferença, no caso, que fez na minha carreira eu não sabia escrever, mas eu escrevia. Então, se alguém pesquisasse lá, foto de catálogo de moda infantil, aparecia. Foto de imobiliária, aparecia. Aí eu foquei, falei assim, bom, já que eu posso direcionar, eu vou focar só em coisa de casamento. E eu cheguei até a dar um exemplo esses dias, eu pesquisei fotógrafo de helicóptero. Eu pensei assim, falei assim, será que alguém já escreveu esse negócio? E ninguém escreveu. Aí eu pensei, você imagina um cara e um grande empresário, um influenciador que está realmente ganhando grana e ele vai lá, um jogador de futebol, e ele compra um helicóptero, ele quer fazer um ensaio, ou de repente ele vai vender o helicóptero para trocar outro e ele pesquisar um fotógrafo de helicóptero. Quanto não se cobra por um ensaio de um helicóptero de 10 milhões? Cara, pegando esse gancho aí, o nosso amigo aqui, o Guto Campos, né? Ele falou assim, cara, meu sonho é ter um avião. O sonho dele é ter um avião. Eu disse, mas por que, Guto? Cara, pra gente ir pra São Paulo rapidinho, fazer o trabalho e voltar. Até porque tem um aeroclube aqui perto. Passando aqui, eu vi um monte de avião né? E aí a gente ficou assim, daí ele começou a pesquisar, né, Guto? Sobre isso, poxa, e foto pra avião? E vai ser em pouco tempo, hein, Thiago? Eu já estou conversando com um cara que vende avião lá no norte do país e já me passou um orçamento aqui, tá bem viável. Que aí o Guto começou a ver o avião em Mercado Livre, OLX, essas coisas. E aí o que acontece? Cara, não tem uma foto bem trabalhada. E a gente pensou assim, porque tu falou assim, cara, veio essa conversa que a gente teve, assim, cara já pensou esse segmento, a gente fotografar avião? Né? Por que não? E aí a gente vai de avião fotografar avião. Olha, cara, já chega assim, pô. Exato. Lembrei de outra coisa. Numa feira,
eu conheci um cara e trocando ideia com ele, eu ofereci, obviamente, a Banlec. Ele falou, não, cara, eu sou concursado de uma empresa de petróleo e tal, e eu sou fotógrafo. Eu falei, pô, olha, que legal, o que tu faz lá? Velho, ele mergulha junto com a galera que faz a manutenção e aqueles pilares enormes, ele tira foto de todo o rolê ali, foto e vídeo de todo aquele rolê, e ele é concursado e tá nisso. Eu, agora fechando quase 5 anos, olhando pra fotografia, eu nunca imaginei que tinha alguém que mergulhava junto com a galera que solda embaixo do mar, velho. Então tem para documentar tudo. Para documentar tudo e registrar tudo. Registrar o antes e o depois de como ficou aquela manutenção lá embaixo. E é um fotógrafo profissional, treinando na apneia, fazendo mergulho e tal. E eu falei, caramba, cara, teu nicho me surpreendeu. E aí falou do helicóptero, do avião, lembrei dele. Então tem muita oportunidade. O mar é gigante, azul, lindo e cristalino, sabe? Só complementando, porque a gente está falando de coisas, de ideias, né, de fotógrafo de avião, fotógrafo de helicóptero, mas eu quero dar um exemplo, e vocês podem pesquisar, fotógrafo profissional de Airbnb. Eu também pensei nisso, falei assim, cara, olha que legal, né, fotografar casas de Airbnb, a gente já paga tanto Airbnb para ficar nos lugares, imagina se fosse o contrário, se a gente recebesse para isso. E aí tem um post que a gente fez, fotógrafo profissional de Airbnb, e toda semana aparece ali. Eu acabo não fazendo muito, porque eu cobro um valor mais legal, eu cobro R$ 4.900 para fotografar, e eu peço 2 dias no local, porque eu falo para o cliente, uma coisa é eu ir lá e fazer um trabalho de 2 horas, outra coisa é eu ficar na casa, eu ver onde o sol vai nascer, eu vou ver que tem uma entrada de luz ali no final do dia, alguma coisa, a experiência para fotografar vai ser muito melhor. Mas aparece, se eu quisesse viver disso, fotografando só Airbnb... Olha aí o segmento aí, né? E isso eu pus em prática. E assim, aparece o Airbnb, que é o oficial, que tem lá uma parte de fotografia profissional, mas você não tem fotógrafos, é só dica. E aí o segundo resultado é o nosso blog, Olha e aí só. tem lá as fotos minhas da Luna. Então tem que pôr em prática, viu? Fotógrafo fotógrafo de avião aí, eu acho que tem que... Mas aí tá começando pelo custo, tá? Já tô olhando que... Sabe que o local aqui do nosso podcast é estratégico, né? Fica do lado de um aeroclube. É tudo pensado, boa, tudo pensado. Mas, Ivan, voltando aqui um pouquinho, falando sobre o site, tem uma história bem inusitada sobre o site que a gente quer saber também, do teu início. E eu gostaria que tu contasse um pouquinho essa tua experiência com esse fã-clube que tu criou aí no início da carreira. O cara resgatou agora lá das profundezas. E talvez essa eu nem conheça. Não, acho que não. Ele trouxe uma que nem eu lembrava. Mas é assim, tem uma coisa que foi muito interessante, que eu devo aí muito conhecimento, é a minha irmã, a Karina. E olha que interessante, eu lembra que eu falei que eu fotografei, a primeira coisa que eu fotografei foi espetáculo de dança, porque eu fui fazer dança de salão junto com a minha irmã. Depois o Marney foi também, com a Anne, a gente, até para dançar, a gente tava junto. E aí, uma outra coisa que a minha irmã tinha, né, lá na sua juventude, era um fã-clube da Sandy Júnior. Olha. E aí eu fiz o site do fã-clube Sandy Júnior, então foi uma das primeiras experiências também com desenvolvimento de site. Cara, mas vamos lá. Vocês falaram, mas a coisa mais importante eu preciso saber, e o povo precisa saber, onde que a gente encontra vocês? Qual é o site de vocês, por favor? Para a galera conhecer mais o trabalho, conhecer mais dessa experiência, né, e desse serviço, que eu tenho certeza que está mudando a vida de muita gente, e quem conhecer, tiver essa experiência, tenho certeza que vai se impactar. Tu falou ali, tem 14 dias para montar o site, etc e tal. Cara, eu tava tão empolgado com a Epix que eu fiz em 3 horas. Eu já tinha juntado as minhas fotos e disse, mano, agora é só definir o layout e pum, né? Não, e agora, com essa nova versão, as pessoas conseguem fazer o site em 5, 6 minutos, sem informação nenhuma. Só vai conectar as redes sociais e o sistema vai te ajudando passo a passo a criar o teu site completamente até a fase final. Com depoimentos. Com depoimentos, com portfólio. Se tu tiver um Instagram, pelo menos um Instagram, dedicado à fotografia, ou um Facebook dedicado à fotografia, tu já consegue conectar e definitivamente começar o teu site e terminar em alguns minutos. E a gente tem apresentado isso já nas feiras e é uma novidade que vem aí. Mas encontrar a gente é muito fácil. É só colocar Epix no Google ou colocar Banlec no Google ou nas redes sociais, que com certeza vai achar a gente rapidinho.
Coisa linda. Gente, obrigado, tá? Obrigado por esse bate-papo. Foi um podcast com, né, um mini curso, um workshop aqui, com tanto conhecimento que vocês compartilharam pra gente, assim, de forma tão verdadeira, né? Que a gente percebe essa alegria, esse amor que vocês têm pela profissão e pelo compromisso com a fotografia para a gente levar cada vez mais o nosso patamar, né? Ser reconhecido e, obviamente, entender essas facilidades para desenvolver o nosso trabalho. Então, cara, obrigado de coração. Isso, cara, foi uma tá? honra. Ivan, pô, sem palavras mesmo. Esse episódio, a gente tem um patrocinador master aqui, talvez o nosso único patrocinador no momento, que é Guto Cerâmicas, aqui ó, Guto Campos Cerâmica, esse copinho que vocês estão vendo aqui, ó, esse material aqui, que o pessoal tá tomando uma aguinha, é do nosso queridaço aqui, ó, que tá aí atrás das câmeras, Guto Campos, que na pandemia, né, a gente não podia fotografar, parabéns. O cara desenvolveu uma arte aí, ó, né, então é o nosso patrocinador, e ele trouxe aqui uma lembrança para os nossos convidados, para vocês tomarem aí o seu cafezinho, para quem gosta do café. Né, tá aí lembrando aí desse nosso episódio aqui e obviamente tendo essa experiência, né, que o cheirinho já veio aqui, né, Gutão? O Guto Poxa, obrigado, Nossa, Guto. cara, ele gosta de experiência, criar experiências, entendeu? Parabéns pelo trabalho e muito obrigado. Legal, parabéns. Gente, então esse foi mais um episódio aqui do nosso podcast da Fotografia Exponencial, onde o nosso compromisso é trazer pessoas de relevância, pessoas com conhecimento, com bagagem, para contribuir para o nosso mundo da fotografia, para o nosso mundo do audiovisual. Espero que você tenha curtido. Não deixe de comentar, deixar o seu like, ativar o sininho para receber os próximos episódios e eu te espero na próxima.